nossa última indicação aqui. Voltando o relógio para... Voltando ao passado, eu queria falar de um filme aqui que tem quase 100 anos. Ele tem 90 anos, desde que ele foi feito. E é A Noiva do Frankenstein. A Noiva do Frankenstein, pessoalmente, eu acho assim, um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. E ele não é um terror habitual, ele não é aquele terror de dar medo, de dar susto, é um terror muito clássico. Hoje em dia, se você for ver hoje em dia com a mentalidade de hoje em dia, claro que a gente vai sentir essa diferença, né? Considerando a quantidade de filmes de terror e como o gênero de terror evoluiu hoje em Sim. dia. Não é um filme que vai te dar susto, nem te dar medo. Mas ainda mais se a gente for pensar pra época, o filme engrandece muito mais. Eu acho que A Noiva do Frankenstein é não só um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, mas um dos mais simbólicos, de certa forma, quando eu fui refletir, por compreender as temáticas que ele traz e as reflexões que ele propõe para um filme de 1935, entendeu? E eu acho que ele traz esse lado do terror que abraça exatamente o que é o livro também original, né? Sobre o Frankenstein. Porque é esse terror com um certo romance. Esse horror psicológico do personagem. Porque é algo que é muito interessante, assim. Vocês não precisam ter assistido Frankenstein para assistir A Noiva do Frankenstein. Eu recomendaria ver Frankenstein? Primeiro, recomendaria. Mas A Noiva do Frankenstein traz um certo recap ali no começo que introduz o que aconteceu no filme anterior, para quem não viu. E é um filme que se sustenta sozinho. Você consegue ver, né? E eu acho o filme fantástico, porque A Noiva do Frankenstein, a figura da noiva em si é uma grande alegoria. Porque a noiva, como personagem, só aparece de fato lá no finzinho do filme. Porém, ela representa algo muito importante, que é esse desejo do monstro de ser amado, de ter alguém, sabe? De ser acolhido de certa forma. E o que eu gosto desse filme é como ele conta grande parte da história pela perspectiva do monstro. Então a gente tem esses encontros dele com pessoas comuns. Cara, é um soco no estômago, assim, você vê. Dá até um negócio de chamar ele de monstro. Eu queria que ele tivesse um nome. Porque dá muita dó você realmente ver que ele foi criado, ele não pediu pra ser criado. E o fato de. Não é culpa dele ser deformado, não é culpa dele ser diferente. E todas as pessoas tratam ele com ódio gratuito e nojo e essa repulsa. E é muito triste de ver. E é uma grande alegoria também a pessoas com deficiência, pessoas de diferentes sexualidades. Porque é isso, ele não pediu pra ser assim. Ele só é. Mas isso já é o bastante pra ele ser completamente marginalizado e desprezado, tá ligado? E é muito interessante que o filme traz uma certa passagem onde ele é acolhido. E é um momento muito lindo do filme, onde ele encontra um senhor cego que toca violino e você vê que ele finalmente é amado e respeitado, né, por alguém que também Que também é é diferente. diferente. Alguém que também não seria considerado 100% normal. E, cara, isso me faz adorar o filme, assim. Não, o senhorzinho falando. Cara, eu emocionei nessa cena, tipo, eu chorei com o filme de 1935, porque quando ele chega né, na casa do senhorzinho cego, ele vive, assim, totalmente isolado da sociedade. E você pensa também, nossa, como que esse senhor cego vive, mora sozinho, como ele não tem ajuda de ninguém. E tem uma hora que ele reza e ele agradece a Deus por ter dado um amigo pra ele finalmente ter companhia. E, cara, é de partir o coração, assim. É lindo. Sim. E ver os dois, como é que fala? Né? Bonding através de cigarro e bebida. É muito bom também. É porque, tipo, eu acho que esse é um ponto que muita gente não pensa quando fala sobre A Noiva do Frankenstein. Muitas pessoas ficam muito apegadas à figura dela, porque realmente eu acho que o filme tem uma estética gótica, Não, total romantismo gótico. É sabe, muito legal a estética. maravilhosa. E eles, como personagens de design, são realmente incríveis. Mas eu acho que a questão da noiva como alegoria é algo que não é tão percebido. A noiva é essa representação. A noiva aparece por pouco tempo no filme, sim, mas é porque ela é essa representação desse desejo do Frankenstein. No Frankenstein não, né? Mas do monstro de ser amado. E o filme todo é sobre essa coisa de como você não pode fabricar o amor. Como é muito mais fácil você julgar e desprezar o que é diferente
do que acolher. Porque até a noiva que eles, né, que é construída para amar ele, tem esse dilema no filme. E é um filme fantástico, cara. Eu acho muito, muito, muito bom. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei impressionado, assim. Tanto que aí depois eu comecei a assistir vários filmes do diretor James Whale. Eu assisti Frankenstein, aí eu assisti A Noiva do Frankenstein. Ele também fez O Homem Invisível, que eu achei muito legal. Esse tem um tom um pouco mais de comédia, mas é muito legal. E tem um outro também que chama The Old Dark House, que é muito legal, que é interessante você pensar como filmes filme da década de 30 e você vê os reflexos desses filmes hoje em dia. Porque qual que é a premissa do The Old Dark House? Uma galera, numa tempestade, fica presa numa casa. E aí na casa começam a acontecer coisas estranhas. Virou, E, tipo... cara, quantas vezes você já não viu essa trope no cinema? Mas aí você vê um filme da década de 30, que foi, tipo, um dos primeiros. É muito louco, tá ligado? Eu senti isso quando a gente começou a saga do Evil Dead. Como é que é o nome em português? É um nome muito doido. Uma Noite Muito Louca. Uma Noite Uma Noite Alucinante. Não lembro o nome em português. Tinha lançado, né, o remake e tudo. A saga mesmo tem uns 6, 7 É filmes. Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante. E a gente nunca tinha visto nenhum, e a gente falou, nossa, vamos ver bonitinho na ordem, vamos começar pelo original. E o original é literalmente jovens que alugam uma cabana, acham um livro estranho, acabam encanando um capeta lá e coisas estranhas começam a acontecer. E você vê, tipo, o primeiro que tornou esse gênero algo comum, né? Algo batido já. É muito doido você ter essa experiência de Sim. ver o original, assim. Eu sei que é muito comum. Peraí, me perdi. Tipo assim, eu tenho ciência que é muito comum pro espectador médio ter essa coisa de desprezar o filme antigo. Ai, porque cinéfilo só gosta de filme preto e branco, chato. Mas, cara, tem filme que não dá pra você negar. A Noiva do Frankenstein, como terror e como romance, é um filme que eu recomendaria pra todo mundo. E que carrega uma mensagem fantástica, sabe? Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. Só que tem essa certa barreira inicial a se vencer, né? De, tipo, convencer alguém a assistir um filme de 1935, preto e branco. Mas principalmente eu acho que pelo fato de... se você já é uma pessoa que gosta de ver filmes, você vê esses filmes antigos assim e você vê essas ideias originais acontecendo assim diante dos seus olhos, é muito legal. Claro que tem esse certo estranhamento que tinha uns personagens que eram extremamente forçados e... O filme ele é construído também dessa forma muito mais teatral, né? Então, até do jeito que ele é filmado também, que era algo da época. Você sente muito que você tá vendo aquele cenário aqui, sabe? Quase como se você estivesse sentado na plateia. E você estivesse assistindo essa coisa mais teatral. O filme tem muito disso, né? Porém, é linguagem da época, sabe? É um reflexo da época. E é interessante você ver também como o cinema evoluiu, né? Nossa, mas os efeitos práticos do filme, tá? Pra época, minha Nossa Senhora, muito legais. A cena no laboratório, quando eles estão dando vida, né, pra noiva. Cara, você parar pra pensar. Estamos em 1935 e todas aquelas luzes pipocando, as rebimbocas da parafuseta estourando e sobe a cama e vai ter a tempestade. Tudo isso eles tiveram que fazer acontecer. A maior parte é prático, né? Tipo, tem que construir tudo. E é isso que eu gosto também. Eu acho o design de produção, os cenários e os objetos, tudo muito bem feito. Eu gosto muito do Boris Karloff, que atuou como o monstro, né? Não, o cara... Ele manda muito bem, cara. Você consegue sentir essa nuance, essa dor do Frankenstein, não, né? Do monstro. Essa inocência dele também, ele é quase uma criança. Ele só quer ser amado, sabe? Ele acabou de nascer e estão tacando fogo e pedras e pau nele, tá ligado? Tipo, o que ele fez pra merecer isso? Ele não pediu nem pra estar vivo. Se você parar pra pensar, de certa forma, ele já tinha morrido. Porque ele foi concebido com cadáveres de pessoas que já se foram. E, cara, tudo que o filme tem a dizer é um filmaço, gente. Pra quem fala que hoje em dia é tudo lacração e mimimi. Gente, um filme de 35 já estava abordando questões de como nós tratamos pessoas que são diferentes com hostilidade. E aí? E aí, é lacração? É lacração? Vai falar que filme em preto e branco é lacração? Mano, exato.